1984, de George Orwell. Hoje nós vamos discutir sobre esse livro maravilhoso. Curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. O livro tem 414 páginas e a dificuldade de leitura é considerada de fácil a média. O livro foi publicado em 1948 e se passa no ano de 1984. O personagem principal é o Winston Smith. Ele tem 39 anos e mora nas mansões Victory, mas não se iluda, não é uma mansão. Nesse cenário criado por George Orwell, as pessoas são constantemente vigiadas. O Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade e se sente isolado do mundo como todas as outras pessoas. Você sempre é vigiado, tanto em casa quanto no trabalho. Vamos então para a primeira curiosidade. No livro existe um personagem que chama o Grande Irmão. Ele é o líder supremo do totalitarismo. O sistema ele é tão opressivo que existe um pôster do Grande Irmão, com a sua imagem na tela inteira, informando que o Grande Irmão está de olho em você. Os olhos do Grande Irmão, eles acompanham o observador por onde quer que ele vá. Qualquer ângulo que você olhe a pintura, ele vai estar de olho em você. Segunda curiosidade. No livro existe um dispositivo que é colocado obrigatoriamente nas casas das pessoas que trabalham no governo. Ele se chama teletela. É como se você estivesse no programa de televisão da Rede Globo, o Big Brother. Você pode ser assistido, você pode ser visto e ouvido durante as 24 horas do seu dia. Mas para os personagens do livro não é tão legal assim. As imagens e os sons recebidos, elas são analisadas pela polícia das ideias. E a teletela consegue até constatar os seus batimentos cardíacos. Então, se alguma coisa estiver acontecendo que gera muita adrenalina, você pode saber que você está sendo vigiado. Terceira curiosidade. Eles criaram uma nova língua que se chama Nova Fala. O problema é que eles promovem a destruição das palavras. Eles já estão na 11ª edição da Nova Fala e a cada ano o dicionário encolhe mais. Quinta curiosidade. Para quem tinha filhos, era um pouco mais complicado, porque as crianças são pequenos bisbilhoteiros e muitas vezes as crianças denunciavam os próprios pais. Quando os pais ou qualquer pessoa era denunciada, eles eram vaporizados. O que isso significa? Sumiam totalmente, ou iam para campos de concentração, ou eram mortos. As crianças, elas eram estimuladas a denunciar qualquer coisa suspeita. E quando elas conseguiam incriminar alguém, elas recebiam a designação de heróis mirins. Quinta curiosidade. Não existia divórcio. As pessoas, quando elas iam casar, elas tinham que ser autorizadas a casar. E se o Estado visse que você tem algum interesse, algum afeto pelo seu companheiro, o casamento não era aceito. Você tinha que casar só para gerar filhos. E se existisse algum tipo de interesse sexual no parceiro, isso já era um pensamento crime, o que era muito perigoso. Vamos aos nossos bônus. Sexta curiosidade. Bom, como vocês sabem, existiam 4 ministérios. O Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério do Amor e o Ministério da Pujança. Eu vou dar um exemplo do Ministério da Pujança para vocês verem como a verdade era distorcida. Como o Winston ele trabalhava no Ministério da Verdade, ele recebia muitas projeções econômicas para fazer a retificação. Como assim? Por exemplo, o Ministério da Pujança, ele tinha falado nas notícias anteriores que eles iam fabricar, eles tinham a projeção de fabricar 145 milhões de pares de botas. Mas a produção efetiva tinha sido de 62 milhões de pares de botas. Então, o que o Winston fazia? Ele reescrevia a matéria
dizendo que a estimativa inicial tinha sido de 57 milhões. Portanto, o governo teria superado em muito a quantidade de fabricação dos pares de botas. Mas o pior de tudo é que a realidade é que as pessoas, a metade da população, estava descalça e a outra metade estava com pares de botas furadas. Portanto, era provável, quase certo, de que o governo não tinha produzido nenhum par de botas. A sétima curiosidade é em relação a alguns termos do livro. Existe a vaporização de pessoas. Por que vaporização? Quando você vaporizava uma pessoa, ela se transformava em uma despessoa, porque ela não teria nenhum registro em jornais, em livros, é como se ela nunca tivesse existido. Outro termo interessantíssimo do livro é o duplo pensamento. O que é isso? É quando você aceita duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. O duplo pensamento é muito utilizado pelos nossos queridos políticos. Uma hora tá de um lado, outra hora tá do outro lado e tem hora que eles estão dos dois lados. E a nossa oitava curiosidade, essa eu vou ter que falar, é sobre o querido autor George Orwell. Ele publicou o livro em 1949 e faleceu em 1950, então foi o último livro publicado por ele. Ele escreveu o livro com a saúde bastante deteriorada, ele tinha tuberculose e foi bem caótico o final da vida dele. Ele se afastou da cidade, dos amigos e imergiu muito no livro para finalizar o livro antes da sua morte. Ele chegou a designar o manuscrito como inacreditavelmente horrível. A venda desse livro só nos Estados Unidos nos últimos anos subiu 10.000%. É uma das distopias mais conhecidas, um enredo que consegue imergir totalmente o leitor. Algumas vezes você se sente o próprio Winston. Portanto, de inacreditavelmente horrível, a gente só tem o mundo totalitário e opressor do Winston.